Sim, senhora. Muito obrigada a todos. Sei que o dia de trabalho já vai longo. Estamos agora aqui no último painel e espero que deste debate e desta troca de ideias que a APED se propôs também participar e partilhar convosco, saiam daqui, ou saiamos todos daqui a conhecermos um pouco melhor uns aos outros e também os problemas que todos em conjunto enfrentarmos. Eu gostava também de começar por agradecer ao Sr. Presidente da Portugal Fresh o convite para nós estarmos presentes. Acreditamos, e os associados da APED acreditam, que a sua associação deve estar sempre nos espaços de diálogo quando é possível, porque mesmo que haja entendimentos diferentes, posições diferentes, interesses opostos, é sempre melhor termos a capacidade de conversar, é sempre melhor termos a capacidade de dialogar, é sempre melhor podermos estender áreas de colaboração do que nos fecharmos em opiniões uns sobre os outros que depois não criam valor e não acrescentam nada a toda a fileira. E a minha intervenção aqui hoje, que aliás eu nem preparei grande coisa de intervenção, eu confesso à plateia, portanto peço que desde já me relevem a algum ponto menos interessante, porque de facto estávamos mais convencidos que isto ia ser um debate com perguntas e respostas, mas mesmo assim eu tenho aqui um conjunto de pontos que gostava de partilhar com todos. Em primeiro lugar, perceber-se o que é que a distribuição moderna considera ser o seu compromisso. O compromisso da distribuição moderna com todos os agentes económicos e, sobretudo, um compromisso com o consumidor. Nós defendemos na APED que, quando olhamos para este conjunto de assuntos e para este conjunto de temas, nós temos que olhar para esta perspectiva da cadeia de valor e para a perspectiva do consumidor. Porque, meus senhores, no fim do dia, todos nós trabalhamos uns com os outros, uns para os outros, mas temos que olhar para o consumidor, que será aquele que vai decidir o que é que compra e o que é que não compra nos mais variados espaços da distribuição em Portugal. E, portanto, o nosso primeiro compromisso é responder às necessidades do consumidor. Há um segundo compromisso que é também caro à distribuição, que é dar preferência aos produtos e aos produtores nacionais. E para que nós possamos dar esta preferência, nós defendemos que tem que haver uma maior interparticipação no dia-a-dia do setor agroalimentar do nosso país, para que, de facto, consigamos todos juntos criar os produtos e responder a estas necessidades. E porquê é que nós defendemos esta preferência pelos produtos e pelos produtores nacionais? Porque, de facto, não há quem melhor do que nós conheça os hábitos dos portugueses, conheça os hábitos do consumidor nacional e, portanto, esteja em posição de colocar à sua disposição, nos mais variados espaços e formatos, os produtos que os portugueses querem comprar. Porque sim, temos todos que reconhecer que as pessoas compram o que está na prateleira, mas também não compram muitas coisas que estão na prateleira. E se as coisas estão na prateleira e as pessoas não compram, não faz sentido e não podem lá continuar. Depois, esta nossa preferência, confesso, tem também aqui um lado que nós temos todos que valorizar. É que, de facto, há menos custos em toda a cadeia logística e a proximidade é uma vantagem grande em termos de custos, não só para quem compra, na qualidade de retalhista, mas depois para também o consumidor, onde há sempre uma preocupação de criar valor e transferir valor para ele. Depois, uma outra grande preocupação e vantagem de comprarmos nacional, de comprarmos aos produtores em Portugal, tem a ver com a logística e tem a ver com a capacidade de nós criarmos uma cadeia de abastecimento, um vulgo supply chain, que se torna mais eficiente e que traz os produtos até às nossas lojas em condições geralmente melhores, geralmente mais frescos e cada vez mais nós sentimos, pelos estudos de monitorização do comportamento do consumidor, que estes dados são cada vez mais valorizados pelos consumidores que vão às nossas lojas. E olhando um bocadinho mais alargadamente para estas preferências e o que as enquadra e o que está por trás dela, nós temos todos que reconhecer que somos agentes da criação de valor na economia nacional. E essa criação de valor passa também por conseguirmos desenvolver relações de parceria, relações comerciais, relações de negócio que ajudem
a criar emprego, a criar valor, a mitigar até algumas desertificações de zonas agrícolas que nós conhecemos e que sabemos que existem em Portugal e também a proporcionar o desenvolvimento de novos horizontes, abrir caminhos à exportação e tudo isto constitui um papel que ninguém nesta fileira se pode demitir para criar valor para a economia nacional, sobretudo numa altura em que nós temos grandes quebras de consumo associadas a todo o setor alimentar e não só. Falando agora um pouco do que são as relações entre a distribuição e a produção, gostava também de partilhar connosco a nossa visão e aquilo que para nós é muito relevante e que faz parte do dia-a-dia da nossa atividade. Nós somos um setor altamente concorrencial. Existe em Portugal uma grande concorrência e uma intensa concorrência entre o conjunto de 9, 10 operadores da distribuição alimentar em Portugal. Esta concorrência tem trazido, e isso é inegável por todos os estudos que temos feito, por tudo aquilo que são testemunhos elaborados por nós e essencialmente elaborados por terceiros, que esta competitividade e esta dinâmica concorrencial do setor gera em Portugal inovação, traz ao consumidor variedade de escolha, traz qualidade e traz baixo preço, vulgo acessibilidade aos consumidores. Nós defendemos que, para que toda a dinâmica concorrencial seja eficaz e traga de facto esta vantagem para o consumidor, integre o consumidor à larga base de um consumo organizado em Portugal, nós precisamos de ter relações justas, nós precisamos de ter relações com os nossos fornecedores de parceria e damos cada vez mais importância a essas relações com os agentes económicos do mercado nacional. E eu aproveitava para dizer que nós hoje estamos aqui num espaço em que gostava de elogiar esta fileira, porque esta fileira, na sua dimensão das frutas, dos vegetais e também das flores, são das fileiras que em Portugal se pode orgulhar por ter dado passos importantes, passos relevantes, que têm modernizado esta fileira, que têm feito com que ela se torne mais competitiva, mais organizada e, portanto, mais capaz de ter uma atividade integrada com a distribuição, que tem uma logística e tem toda uma organização sofisticada que muitas vezes constitui um fator impeditivo da criação de relações comerciais entre os operadores económicos. E, portanto, são estes os princípios gerais e as nossas preocupações gerais que eu queria aqui deixar, dizer que nós estamos empenhados, não só cada um dos nossos associados individualmente, aliás, hoje temos aqui connosco o Pedro Coelho, diretor de executivas da Via Tronca, mas que eu tive a oportunidade de conhecer já há muito tempo e ele teve a oportunidade de me ensinar muitas questões relacionadas com as relações entre a distribuição e os produtores, e nós vemos que cada um dos nossos associados individualmente desenvolve a sua estratégia, desenvolve o seu posicionamento no mercado, desenvolve a sua proposta de valor que coloca à disposição do consumidor e tudo isso tem trazido um conjunto de vantagens grandes. Eu queria dizer também que nós na APEV reconhecemos que nem tudo terá corrido sempre pelo melhor. Queria dizer que houve provavelmente situações que nós desejaríamos não voltar a ver a acontecer. E, portanto, os nossos associados, altamente competitivos entre eles, entregaram à associação um papel que é também um papel de ir aproximando as partes, procurando criar enquadramentos, regras, boas práticas, fazendo o diálogo com o setor e, portanto, esse é o nosso papel e também a razão de eu estar aqui hoje. Eu ainda esta semana tive a ocasião de fazer a comunicação ao mercado daquilo que foram os dados de vendas em 2012. Acho que toda a cadeia agroalimentar em Portugal está sob pressão. E quando eu digo está sob pressão, quero dizer que os efeitos da crise económica e da crise de consumo que temos em Portugal, e também da crise social e outras crises que se calhar não vale a pena aqui referir, traz impactos e traz efeitos para todos. E nós devemos olhar para estes impactos e para estes efeitos numa lógica de cadeia
e contrariar aquela ideia de que só uma parte da cadeia é que está a sofrer e que a cadeia em si própria não absorve ou não sente os impactos de todo este contexto. Nós, como dizia, temos os dados do mercado de 2012 que revelam a crise de consumo em Portugal. Essa crise de consumo sentiu-se muito no nosso setor, também no setor alimentar. Nós temos um consumidor que neste momento tem cada vez menos rendimento disponível. Tivemos um aumento da carga fiscal sobre os bens alimentares relevante no ano passado e, portanto, mesmo havendo crescimentos anímicos de 1%, 1,3%, como foi o caso em 2012, não chega. Não é suficiente para criar dinâmica económica, não é suficiente para que cada um possa desempenhar o seu papel, para que cada um possa criar valor e para que cada um possa criar emprego. Eu queria dizer só e partilhar convosco que a APES tem tido uma presença regular em todos os encontros da plataforma para as relações do setor agroalimentar, uma iniciativa do Governo, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia. Temos tido a capacidade de contribuir com a nossa visão, com os nossos pontos de vista, muitas vezes não coincidentes, é verdade, mas também devo dizer que este contributo e esta presença das várias organizações que representam muitos operadores e muitos agentes da cadeia agroalimentar nos tem permitido dar pequenos passos a que todos juntos são sinais positivos para que se consiga criar uma cultura colaborativa e para que se consigam ultrapassar um conjunto de problemas que nós sabemos que existimos e que provavelmente continuarão a existir porque todos, coletivamente, enfrentamos desafios complexos neste ano e nos próximos anos. Muito obrigada, não me queria alongar mais, não sei se já passei o meu tempo, mas ficava por aqui.